tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que está sendo esses dias? A Propati está com muita saudade de cada um de vocês. Pois é. E vocês? Estão se cuidando direitinho? Estão fazendo a sua higiene pessoal? E as mãos estão lavando com frequência? Eu espero que sim, hein? Pois bem, o bom disso tudo é saber que logo a gente vai estar juntos, vai poder se abraçar, brincar, aproveitar o recreio e o mais importante, vamos fazer nossas tarefas juntos. Mas por enquanto, a gente vai ficar se vendo aqui através da videoaula, certo? Hoje, a Pro preparou para vocês uma aula de ciências que vamos falar sobre os seres vivos. Isso mesmo. Lembra que nós estudamos sobre a água, o ar e o sol? Componentes do ambiente. Lembra? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e a relação deles com esses componentes. O seu ciclo de vida, tudo bem detalhadozinho, ok? Mas antes, a Pro gostaria de fazer um exercício com vocês. Nós vamos expirar e inspirar, certo? Inspirar e expirar, e assim por diante. Então, juntamente com a Pro, nós vamos puxar o ar pelo nariz, prender só um pouquinho e soltar pela boca. Vamos lá? Vamos começar no 3, hein? 1, 2, 3. Mais uma vez. Vocês observaram? Esse ar que entra em nossos pulmões, ele é muito importante para que a gente se mantenha vivo. Ou seja, o ar, ele é indispensável na vida dos seres humanos. Para nos manter vivos, então isso quer dizer que nós somos seres vivos? Muito bem, nós somos seres vivos. Mas será que somente os seres humanos são seres vivos, minha Pro? Nós vamos ver isso hoje. E será também que só essa característica determina o que é um ser vivo? Somente o ar que a gente respira? Vamos descobrir isso também, ok? Antes de começar a nossa aula, eu quero que você separe aí alguns materiais necessários para hoje. Pegue aí o seu lápis, a sua borracha, o seu módulo e o lápis de cor. Abra o seu módulo na página 192 para a gente começar, tá bom? Vamos lá? Nas páginas anteriores deste capítulo, estudamos a água, o ar, o solo e a luz solar. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os seres vivos, que são os componentes vivos do ambiente. As plantas e os animais são seres vivos. Na página 192 do nosso módulo, nós podemos ver essa linda imagem, onde nós podemos observar animais, plantas, o solo, rochas, o lago, ou seja, vários elementos que compõem a natureza. Agora, com seu lápis de cor amarelo, você vai observar mais uma vez essa imagem e vai pintar esse círculo branquinho que está ao lado de cada elemento. Mas você vai pintar apenas aqueles que indicam os seres vivos. Na segunda questão, você precisa completar corretamente a frase a seguir com a palavra adequada que aparece entre parênteses. Ou seja, dentro dos parênteses existem as palavras vivos e não vivos. Você vai escolher uma das duas para completar a frase. Diz assim: água, solo, rochas, ar e luz solar
são componentes. Aí você vai ter que acrescentar. Você acha que eles são componentes vivos ou não vivos? Completa aí nessa primeira linha. Já os seres vivos são componentes vivos ou não vivos do ambiente? Escolhe uma das duas, aquilo que você achar, você vai colocar aí. Mas pensa direitinho antes, tá bom? Aqui na página 193, nós podemos observar pouco mais falando sobre os seres vivos. E aqui a gente encontra uma característica bem importante e que muitas vezes é uma das principais. Onde diz que os seres vivos eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Todas essas etapas formam um chamado ciclo da vida dos seres vivos. A existência de um ciclo de vida é uma das principais características de um ser vivo. Veja abaixo o ciclo da vida de uma planta, ou seja, nós podemos observar aí um coqueiro. Observe a primeira imagem. O coqueiro está o quê? Nascendo. E aos poucos ele vai crescendo. Na terceira imagem nós já temos um fruto. E com o passar do tempo, esse coqueiro perdeu as suas folhagens e já não temos mais um fruto. Podemos dizer que ele morreu. Esse ciclo de vida não é diferente também com os animais. Observe essa imagem a seguir. Nós temos o ciclo da vida de um animal, é um gatinho. Veja bem que ele é bem pequenininho e depois ele foi crescendo. Mais tarde ele teve os seus filhotes e no fim temos só uma fotografia para guardar de lembrança de um dia que esse gatinho foi. Então, assim como o coqueiro que a gente acabou de ver, os animais também nascem, crescem, podem ter seus filhinhos e um dia morrer. Bom, mas vamos continuar aqui agora um pouquinho, aí na página 194 do nosso módulo, para falar sobre as relações desses seres vivos que a gente acabou de ver nas outras páginas. Os seres vivos podem se relacionar com os componentes dos ambientes ao seu redor. Como assim, minha pró? Exatamente. Essa relação pode ocorrer, por exemplo, para que um ser vivo obtenha água, alimento ou abrigo. Observe a imagem da letra A. A planta é um ser vivo, certo? Mas ela precisa estar fixa no solo para que ela possa obter água e nutrientes. Ou seja, temos aí uma relação de dois componentes de um ser vivo com um componente, que é o solo. Já na letra B, podemos perceber plantas que utilizam a luz do sol para produzir o seu próprio alimento. É verdade. Se vocês não sabiam, as plantinhas, elas precisam da luz do sol para produzir seu próprio alimento. Olha só que legal, na letra C, nós temos a imagem de um tatu-bola em sua toca. Acho que vocês sabem o que é toca, né? Pois bem, esse animal aí que nós estamos vendo, no caso o tatu-bola, ele usa o solo como abrigo. Então, nós temos um ser vivo juntamente com um componente do ambiente, que é o solo. Na próxima imagem, na imagem da letra D, observamos uma onça pintada bebendo a água na beira de um rio. Nós sabemos que a água ela é muito importante para todos nós seres vivos. Então, temos um ser vivo, que é a onça, que está em relação com um componente do ambiente, que é a água. Pois bem, vocês conseguiriam identificar um componente não vivo e um componente vivo em cada uma das situações apresentadas? Eu tenho certeza que sim. Aí na imagem do tatu-bola, qual seria o componente vivo?
E qual seria o componente não vivo? Já na imagem da onça pintada, qual é o componente vivo e o componente não vivo? Os seres vivos também se relacionam uns com os outros e com essas relações eles podem ter abrigo, alimento, suporte e também podem se reproduzir. Vamos ver alguns exemplos? Na letra A, alguns animais se alimentam de outros animais. Nós estamos vendo aí uma ariranha se alimentando de peixe. Na letra B, algumas plantas podem utilizar outras plantas como suporte. É uma orquídea sob o tronco de uma árvore. Já na letra C, os animais podem se relacionar uns com os outros para se reproduzir. Aí nós estamos vendo uma rã macho e uma rã fêmea se reproduzindo. Na letra D, alguns animais podem se abrigar e se proteger em outros animais. Aí nós temos um peixe palhaço utilizando as anêmonas como abrigo e proteção. Se vocês assistiram o filme Procurando Nemo, eu acho que vocês vão se lembrar dessa cena. Agora é hora das atividades. Quero ver quem aprendeu tudo direitinho, hein? Vamos lá? Na primeira questão, você vai ordenar as imagens abaixo de acordo com o ciclo da vida de um sapo. Observe que eles estão meio embaralhados. Então, vamos colocar o número 1 naquela imagem que você acha ou que você tem certeza que é a imagem do início da vida de um sapo. Como será? Vamos colocar o número 2 quando ele for crescendo, o número 3, o 4 e o 5 até esse sapo apresentar através da imagem a sua fase adulta. Na segunda questão, nós vamos relacionar. Você apenas vai ligar, vai passar uma linha até as palavras correspondentes. Nós temos aí um ciclo da vida de uma planta, de um vegetal, basicamente uma árvore. Então, vocês agora vão precisar ligar qual a árvore que está representando, qual a imagem da árvore que representa o nascimento. Ligue até a primeira palavra. Qual é a imagem que representa o crescimento dessa árvore? Ela cresceu mais um pouquinho. Ligue até essa segunda palavra. Qual a árvore que está representando a reprodução? A árvore que deu frutinhos, ela cresceu e agora está cheia de frutos. E por fim, qual é a imagem que representa que essa árvore morreu? Suas folhinhas caíram, os seus frutos também. Vamos ligar até a última palavra. Nessa última página de nossa atividade, você vai precisar observar as situações abaixo e pintar os quadros de acordo com a legenda a seguir. Esses quadradinhos que estão ao lado de cada imagem é o que você vai precisar pintar. Então, separa aí lápis de cor vermelho e azul. Primeiro, vamos começar pelo vermelho, ok? Vamos pintar de vermelho o quadradinho que mostra a relação entre ser vivo e componente não vivo do ambiente. Será que é o grilo se alimentando? O peixe nadando? A planta se desenvolvendo? A planta carnívora se alimentando? Qual deles representa um ser vivo e um componente não vivo do ambiente? Pinte de vermelho. Lógico que aqueles que faltarem, nós vamos pintar de azul, que vai representar a relação entre seres vivos, onde na imagem representa 2 seres vivos. E na nossa quarta e última questão, vocês agora vão pintar da cor que você preferir
a cor que você mais gostar, ou então bem colorido, a imagem que representa seres vivos. Será que na letra A nós temos algum desenho representando um ser vivo? Será que está na letra B? Ou será que está na letra C? Escolhe aí uma das três que represente seres vivos e dê um belo colorido. E para não esquecer, vamos relembrar? Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, têm seus filhinhos, envelhecem e morrem. Amores, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu? Hoje nós falamos sobre os seres vivos, sobre o que ele precisa para se manter vivo. Aprendemos que não somente os seres humanos são considerados vivos, mas os animais, as plantas e muito mais que está ao nosso redor. Aprendemos também que os seres estão em relação com alguns componentes da natureza. Vimos tanta coisa legal, hein? Vimos lá o tatu, vimos a onça pintada, podemos ver também a rã, enfim, foi uma aula bastante divertida. Eu espero que você nunca esqueça, ok? Então, um beijo grande da Pro e até a próxima!